Agora, utilizaremos o mesmo livro nas páginas 84 e 85. Então, na sequência didática de matemática. Então, vamos acompanhar comigo o nosso assunto de hoje na matemática. Vamos fazer a aula 2. Na aula passada, trabalhamos com algumas atividades envolvendo cálculos. Citamos aí que alguns amiguinhos foram juntamente com seus pais para um determinado sítio, né? E aí vocês fizeram as atividades referentes àquela questão. Vamos ver o que temos para hoje. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver e formular problemas matemáticos. É importante que você se lembre que nós precisamos, primeiramente, entender o enunciado dos problemas. Nós precisamos verificar quais são as informações que estão sendo fornecidas para que a gente busque uma solução, ou seja, para que nós busquemos a solução para uma situação, problema. Todo problema tem uma solução. Mas, para que a gente chegue a essa solução, a gente tem que analisar direitinho, né, quais são as informações que nós já temos, ok? Tia Sandra e as crianças colheram laranjas. Em uma caixa foram colocadas 180 laranjas. Tia Sandra retirou 10 laranjas para fazer um suco no período da tarde e outras 12 laranjas para preparar o suco para o jantar. Então, nós temos que ficar atentos a essas informações. Então, nós já verificamos que a tia Sandra e algumas crianças colheram o quê? Colheram laranjas. A princípio, não se tem o número de laranjas, mas à medida que nós vamos lendo o probleminha, nós vamos entendendo. Olha só. Em uma caixa foram colocadas 180 laranjas. Ou seja, a tia Sandra, juntamente com essas crianças, colheram 180 laranjas. E elas, depois de colher, à medida que elas foram colhendo, elas colocaram as laranjas nessa caixa, tá? Agora, verifique. Tia Sandra retirou 10 laranjas para fazer um suco no período da tarde. E outras 12 laranjas para preparar o suco para o jantar. Então, do total de laranjas, qual é o total? 180 laranjas foram colhidas. E o que aconteceu com essas 180? Então, a tia Sandra preparou o suco 2 vezes, né? A gente verifica que foi uma no período da tarde e outra e a outra para o jantar. Então, quantas laranjas ela utilizou? Ela utilizou 10 no período da tarde. E à noite ela utilizou 12. Então, pensem bem. 10 e depois 12. Então, vamos verificar aí quais são as perguntinhas referentes a essas informações que nós temos. Quantas laranjas foram utilizadas na preparação do suco? Bem, se nós vimos que 10 laranjas foram utilizadas à tarde e outras 12 laranjas à noite, né? Foi para o jantar. Quantas laranjas foram utilizadas? Aí, no total, né? Pense. Ali está separadinho. 10 da tarde, 12 à noite. E no total? Quantas laranjas foram utilizadas? Responda aqui, tá? B. Quantas laranjas restaram na caixa? Bom, se nós vimos que havia um total de 180 laranjas, mas foram retiradas algumas laranjas à tarde e à noite, quantas laranjas restaram? Então, pense bem, nós já sabemos o total e sabemos quantas laranjas foram retiradas, certo? Quantas restaram? Vocês vão responder aqui.
2. No sítio há plantações de várias frutas. Então, tem aí pomares, né? É um pomar, porque aí tem diversos tipos de frutas. Hoje, o tio José Luiz colheu 18 abacaxis e 46 mangas. Tia Sandra colheu 27 abacates. Oh, coisa boa, hein? Então, vamos verificando aí por etapas. A primeira informação que nós temos, que no sítio há plantações de várias frutas. Então, a gente vê sobre a variedade das frutas que tem no sítio. E aí, o probleminha traz essa informação. Hoje, o tio Luiz colheu 18 abacaxis e 46 mangas. Deu água na boca. Tia Sandra colheu 27 abacates. Elabore uma pergunta para acrescentar as frases e obter um problema. Deve ser possível responder a pergunta com as informações que constam do texto. Em seguida, resolva o problema. Então, agora é a sua vez de elaborar um problema. Nós sabemos que há diversidade de frutas, nós sabemos que o tio Luiz colheu 18 abacaxis e 46 laranjas, e sabemos que a tia Sandra recolheu 27 abacates. E agora? Qual é a perguntinha que você vai elaborar, né? Então, ou seja, o probleminha você vai criar, você vai elaborar com base nessas informações, tá? Então, você deve formular, elaborar essa pergunta, tá? Utilizando essas informações aqui. E aí, por que uma pergunta? Para que ela se transforme no probleminha, assim como nós vimos aqui, olha. Tia Sandra e as crianças colheram laranjas. Em uma caixa foram colocadas 180 laranjas. Tia Sandra retirou 10 laranjas para fazer um suco no período da tarde e outras 12 laranjas para preparar o suco para o jantar. Aí vieram a formulação das perguntas. Quantas laranjas foram utilizadas na preparação do suco? É uma pergunta, né? Então já é um probleminha. E quantas laranjas restaram na caixa? Então, agora aqui vai ser a sua vez. Você sabendo que o tio José Luiz colheu tantos abacaxis e tantas mangas, e a tia Sandra colheu 27 abacates, o que será que você poderia aí sugerir como pergunta? Pense bem, elabore o seu problema e não se esqueça de fazer a resolução do probleminha que você mesmo elaborou. Tá bom? Por hoje é só, crianças. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima aula!